Não importa a sua área, o tamanho do seu projeto, se é agile, se é cascata, a partir do primeiro dia de reunião vão surgir coisas que você precisa registrar e acompanhar até a conclusão. Depois de uma dezena de reuniões, serão uma centena de coisas. Então, se você precisa ter um melhor controle sobre a execução do seu projeto, esse vídeo é para você. E aí, beleza? Leandro Barbeita. Você já deve ter visto esses vídeos de especialistas em sobrevivência na selva, dizendo que se eles pudessem escolher uma única ferramenta, eles escolheriam uma faca? Então, o RaidLog, para mim, é a faca que eu não abro mão de ter nos meus projetos. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é um RaidLog, como você pode configurar um para o seu projeto e um processo de como utilizá-lo que de tão simples, eu nem sei se eu posso chamar de processo. Beleza? Então bora pro vídeo. O que é um RaidLog? RAID é um acrônimo para riscos, ações, problemas, issues em inglês, e decisões. É como se fosse um diário de bordo do projeto, onde você vai registrar todas as coisas que aconteceram e que você precisa acompanhar. Existem versões mais sofisticadas dessa ferramenta que incluem mudanças e outra que inclui suposições e dependências. Mas se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar dessa ferramenta, eu sugiro você começar com a versão mais básica. O que são riscos, ações, problemas e decisões? Vamos começar com o mais básico deles, que são as ações. Uma ação é uma tarefa que precisa ser executada por alguém para o progresso do projeto. Então aqui você vai ter a descrição da tarefa, quem é o responsável, qual é a data planejada de entrega, e para fins de acompanhamento você precisa do status, da prioridade, quando essa ação foi criada e quando ela foi concluída. Eu costumo ter também em todos os meus RaidLogs um campo para comentários. Decisão. Uma decisão é uma escolha de um curso de ação. Ao longo do projeto, várias coisas vão ser discutidas e você precisa registrar as principais decisões. Então, além dos campos que a gente já discutiu, você precisa ter um campo decisão final para registrar a decisão final que foi tomada. E eu normalmente incluo um link para a ata de reunião onde a decisão foi tomada nos comentários. Problema. Problema é algo que aconteceu, que tem um impacto no seu projeto e que você precisa resolver. Então aqui, além dos campos que a gente já falou, você precisa de um campo para registrar o impacto desse problema e depois um campo para registrar qual foi a resolução dele. Risco. Risco é algo que pode acontecer, que pode ter um impacto no seu projeto e que você vai decidir se você aceita, ou seja, você não vai fazer nada, se você elimina, ou seja, se você resolve a questão que gera o risco, ou se você vai mitigar. Aqui, além do campo de impacto como problema, você precisa também de um campo de probabilidade de ocorrência, que no começo pode ser algo simples, como baixa, média ou alta. Você vai precisar também de um campo de plano de mitigação, que é o que você vai fazer para diminuir a probabilidade de ocorrência ou o impacto do risco, e um plano de contingência, que é o que você vai fazer se o risco acontecer. Você pode ter campos mais sofisticados para gerenciar o risco, mas se essa é a primeira vez que você está usando o RaidLog, eu sugiro você começar com esses básicos. Como usar o RaidLog? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um processo que de tão simples, eu nem sei se eu posso chamar de processo. Ele funciona mais ou menos assim. Para cada reunião que eu participo, eu tomo nota de maneira separada dos riscos, das ações, dos problemas e das decisões. E assim que possível, de preferência logo após a reunião ou até o final do dia, eu jogo todos esses itens para o RaidLog e marco na ata. Daí, dependendo da minha rotina, ou eu termino meu dia ou eu começo o meu dia revisando o RaidLog e definindo as minhas 3 prioridades. É isso, simples assim. Você pode deixar todos esses itens nas atas de reunião? Pode, sem dúvida, mas eu não recomendo. Porque veja, muita coisa vai acontecer no seu projeto e você é o principal responsável por dar conta dessa muita coisa. Um meu exemplo, eu participo de pelo menos 5 reuniões por dia. Se cada uma dessas reuniões tiver 3 itens, no final do dia são 15, no final da semana 75, no final do mês 300. Eu não dou conta de gerenciar 300 itens em 100 arquivos diferentes. Hoje em dia, eu utilizo uma plataforma de software para gerenciar o meu RaidLog. Me facilita com os relatórios, com dashboards, e logo vão ter agentes de inteligência artificial que vão facilitar ou mesmo executar essa tarefa para mim. Mas se você não tiver acesso a uma plataforma como essas, você pode e deve manter o seu RaidLog numa planilha, porque tem o mesmo efeito.
Ao longo da minha carreira, eu já gerenciei o Raidlog em planilha várias vezes. O principal ponto é a disciplina. Todas as vezes, foram todas as vezes que eu me afastei desse processo, deu ruim. E em compensação, se você mantiver a disciplina, duas coisas vão acontecer. Número um, você vai controlar todas as coisas que aconteceram no seu projeto de uma maneira perfeita. Segundo, seu time vai ter uma segurança tão grande em você que isso vai acabar refletindo na sua imagem e na sua reputação. Agora comenta aí, você registra ou não as coisas que acontecem no projeto? Você usa uma planilha, uma ferramenta? E se você está querendo melhorar a sua capacidade de execução, pode assinar o canal, ativar o sininho, você não vai se arrepender. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!